Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Nossa, gente, gravando esse episódio aqui com os dedos cruzados pra que nada dê errado. Porque olha, tudo que poderia dar de errado na vida desse podcast deu na semana passada. Não sei se vocês acompanharam a saga, mas teve episódio saindo atrasado, teve Aurelo dando problema, então eu não poderia deixar de começar esse episódio dando alguns recados a respeito disso, porque, enfim, a coisa foi feia. Só pra vocês entenderem o que aconteceu, eu cheguei até a postar alguns stories a respeito disso, mas a Aurelo, que é a plataforma que a gente utiliza para lançar os episódios exclusivos para apoiadores, eles trocaram o sistema de pagamento deles e isso resultou em uma instabilidade que meio que ferrou todo mundo que utiliza a Aurelo. Inclusive o Causas do Vale. Então, gente, só para vocês entenderem, numa tacada só, né, quando começou esse problema, a gente automaticamente já perdeu mais de 50 apoiadores, porque as pessoas não conseguiam renovar o apoio. Então eu queria deixar avisado de que a situação já foi normalizada, porém, a instrução que eles deram pra gente é de que todos os apoios devem ser feitos diretamente no site e não mais pelo aplicativo. Então acessa o site pelo navegador do seu celular, entra lá, né, orelo.cc/Causas do Vale, ou pelo computador e faz seu apoio ou renova seu apoio. Essa parte de fazer pelo site é só esse lance de apoiar mesmo. Para ouvir, vocês conseguem ouvir pelo aplicativo, tudo normal e tal. E é isso, gente. Então eu queria pedir, por favor, para todas essas pessoas, todas essas mais de 50 pessoas que não conseguiram renovar, volta lá, continua contribuindo com esse trabalho. É muito importante para mim o apoio de vocês. E quem estava apoiando pela primeira vez e não conseguiu, vai lá também. Agora vai dar certo. Inclusive, por conta desse problema, a gente acabou tendo que publicar os episódios exclusivos para apoiadores, pelo menos da semana passada e da semana anterior, público. Então tem 2 episódios de apoiadores de graça para quem quiser ouvir lá no Orelo. Um se chama Vingança, que é o da semana passada, e o outro se chama 4 Queijos, que é o da semana retrasada. Então tá lá disponível para ouvir para quem quiser. Foi uma medida que a gente tomou em respeito a vocês, que não estavam conseguindo renovar o apoio para que vocês não ficassem sem ouvir os episódios, tá bom? E é isso, gente. Orelo resolvido. Ufa! E uma última coisa, gente, prometo que é a última coisa que eu falo. Eu sei que esse episódio já tá cheio de blá blá blá, mas eu queria contar pra vocês que o Causas do Vale tá no YouTube agora também. Houve uma migração do Google Podcasts diretamente pro YouTube Podcasts. Então, se você tem aquela pessoa que não usa Spotify, não utiliza nenhuma plataforma digital, porém usa o YouTube, vocês conseguem mandar episódios do Causas do Vale para essas pessoas e tal. Eu sei que principalmente a galera mais velha que não é muito adepta ao Spotify, eles preferem muito mais ver pelo YouTube. Então agora, se você quiser recomendar para alguém, pode pedir para a pessoa procurar no YouTube, que tem lá também os episódios disponíveis para ouvir. Então vamos lá, gente. O caso de hoje, é uma história que não me cheira muito bem, hein? Tá bom? Eu vou contar a história pra vocês e eu tô muito curioso pra saber o que vocês vão achar dessa história. Então, né, terminou aqui, corre lá no Instagram pra comentar. Mas o caso de hoje quem me contou foi o James. E o James, gente, é guitarrista. Cadê meus ouvintes músicos? Que eu sei que tem alguns por aí. Enfim, a gente podia formar uma banda do Causas do Vale, né? Enfim. O James colocou assim no e-mail, diz aí que eu sou roqueiro, guitarrista e gay. Porque sim, existem roqueiros gays. Gente, é tão anormal assim ter roqueiro gay. Eu não sei se quando eu era adolescente eu ia muito pra rolê de emo aqui em Santo André, mas tinha muito gay roqueiro. E antes que alguém queira me agredir, né, eu sei que existe uma diferença entre ser emo e ser roqueiro e tal, mas são universos que se conversam e se coexistem, né, nesses rolês que tinham aqui na cidade, né. Mas vai que a galera do rock tá mais sigilosa hoje em dia. Enfim, e aí o James, ele é bem a caráter, assim, ele mandou umas fotos e ele é bem esses roqueiros do cabelo liso, comprido, sabe, partido no meio, assim, camiseta de banda. E por falar em banda, no presente momento ele tá ovelha desgarrada, né, ele tá sem banda, mas na época que esse caso aconteceu, ele tava como guitarrista em uma banda e tal, que usando as palavras dele era uma banda bem fuleira. Eu não sei como é a cena musical, né, do rock onde ele mora, ele é de Belo Horizonte,
Mas ele disse que era bem difícil conseguir lugar pra tocar e tal. E nessa mesma época que ele tava na banda, ele tava namorando um cara chamado Fabrício. E quem era o Fabrício, gente? Também gay, e enquanto o James era o guitarrista da banda, ele poderia facilmente ser o vocalista, porque os dois tinham um estilinho muito parecido ali. Só que ao contrário do James, apesar dos dois ali ser do rock, o Fabrício não tocava nada, gente, não sabia tocar nenhum instrumento musical, e por mais que o James amasse e fosse apaixonado pelo Fabrício, quando o Fabrício abria a boca pra começar a cantar, misericórdia. E aí, qual foi o lance, gente? Bem ali no primeiro ano de namoro dos dois, lembrando que eles estavam juntos há uns 3 anos e meio, mais ou menos, quando o caos aconteceu. Bem ali no primeiro ano, sabendo que o Fabrício não cantava tão afinado, né? O James começou a incentivar ele a aprender a tocar algum instrumento musical. E aí, por isso, ele deu de presente pro Fabrício um ukulele. Vocês sabem o que é um ukulele, gente? Pra quem não sabe, é aquele violãozinho havaiano, sabe? Ele é bem pequenininho, parece um cavaquinho, mas o som é completamente diferente, assim. Inclusive, ele é um ótimo instrumento pra começar. Quem quiser começar por algum lugar, aprender a tocar algum instrumento, começa pelo ukulele, que é sucesso. E aí o Fabrício ficou super emocionado com o presente e tal, e fez super jus à compra. Ele começou a aprender e tudo, e ficou tão animado com a coisa que, sem nem perguntar a opinião do James, né, pra saber qual que era boa, qual que não era, ele comprou uma guitarra. E era meio uma guitarra pra iniciante mesmo e tal. O James disse que jamais daria pra usar aquela guitarra em um show, mas que pra quem tava começando tava ótimo. E pra quem nunca teve contato com guitarra, gente, eu amo que daqui a pouco eu vou começar uma aula de teoria musical aqui. Pra guitarra soar, né, você precisa de uma caixa, né, de um amplificador, que de maneira bem tosca, né, me perdoem os músicos que estiverem ouvindo, é aquela caixa, é tipo uma caixa de som que você conecta o cabo na guitarra e nela, né, e aí sai o som quando você, né, toca nas cordas da guitarra. E aí o James deu pra ele um amplificador bem basiquinho que ele tinha em casa, que parecia um cubinho assim. E era isso, no final das contas o Fabrício estava ali, com kit escola de rock, pronto para aprender a tocar guitarra. Só que, qual que era o lance, gente? O James é guitarrista, né? Ele, anos estudando guitarra, e ele já manja muito, então o Fabrício sempre se mostrava um pouco frustrado com o avanço dele na guitarra e tal, porque ele queria virar o Jimi Hendrix de um dia pro outro, entendeu? Então, várias vezes ele largava a guitarra por um tempo e voltava pro ukulele e tal, e o James falou que no final das contas era uma fofura ver ele tocando ukulele, e que ele sempre trazia aquele discurso de, olha, eu toco guitarra há muito mais tempo, você tá no começo ainda, não desiste, tanto que às vezes o James super ia na casa do Fabrício só pra ficar vendo ele fazer barulho na guitarra e tal, e teve até esse dia que o James levou um pedal pra ele e deixou emprestado com o Fabrício. E vamos lá, gente, pra quem não sabe o que é pedal, misericórdia, eu vou simplificar, é um negócio que você usa pra colocar uns efeitos na guitarra quando você toca, né? E você até encontra uns pedais em conta e tal, mas tem uns que são super caros, super caros. Assim como tudo que envolve música, gente. E aí esse pedal específico que o James emprestou pro Fabrício não era absurdamente caro, mas era um que tinha um tempo já que ele não usava, porque ele acabou comprando outros melhores e tal, enfim. Usando as palavras dele, ele deixou lá emprestado com o Fabrício, para o Fabrício ter com que brincar. E aí vocês se lembram de que tudo isso aconteceu ali no primeiro ano de namoro, e aí conforme o tempo foi passando, o Fabrício, apesar de ser sazonal a respeito dos instrumentos, né, uma hora ele estava super focado em aprender, outra hora ele largava, ele disse que o desejo dele era um dia poder participar de uma banda com o James e tal, mas por mais fuleira que a banda do James fosse, o James disse que o Fabrício estava muito longe ainda de estar apto para tocar em uma banda. Só que chegou um momento ali que não só o Fabrício focou, como ele de fato teve um avanço assim na guitarra, e coincidiu do guitarrista base da banda ter que sair porque ele conseguiu um emprego e tal. Ô, gente, que tristeza, né? Como é difícil a vida do músico no Brasil. E aí quando ele comentou com o Fabrício ficou super animado, querendo fazer um teste e tal. E na real nem ia rolar esse lance de ir atrás de alguém, porque ele já tinha uns contatos e tal. Só que o Fabrício encheu super o saco do James, porque queria fazer um teste pra tentar entrar na banda.
E aí o James ficou naquelas, né? Coçando a nuca, porque ele falou, né? Olha, o pessoal já tá vendo alguém, não sei o quê. Só que o Fabrício queria muito, e o auge foi ele do nada brotar com uma guitarra nova, belíssima, de marca boa, modelo bom, valor intermediário, assim. E ele foi e falou pro James que ele tinha investido naquela guitarra pra chegar com uma ferramenta de trabalho boa pro teste dele na banda. E aí eu perguntei pro James, eu falei, tá, mas ele não tava num nível que dava pra pelo menos, sei lá, dá uma chance pra ele de fazer o teste. Sei lá, combina com os caras da banda, de ele viver isso só uma vez, só pra ver como é ter a experiência de tocar com uma banda. Pra quem tá estudando, tem determinadas coisas que é tipo o céu, assim, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu toquei ao vivo e eu pirei, assim. E aí, gente, é agora que o negócio começa a ficar estranho, porque eu vou ter que dar um pouquinho mais de contexto aqui. O James disse que o Fabrício estava mediano ali. Mais uns 6 meses ele seguraria o rojão de boa. Só que o lance era que o pessoal da banda, aliás, quase todo mundo da banda, não sabia que o James é gay. E ele não estava muito afim de expor esse lado da vida dele. Só que, gente, tudo se conversa, tanto que o Fabrício já tinha ido no show da banda, já tinha coexistido no mesmo ambiente que o pessoal da banda, e o próprio Fabrício, pelo que o James falou, ele não era tão assumido assim, então não era como se ele fosse agarrar o James e dar um beijo na boca dele na frente de todo mundo. E aí, como eu senti de que algo de errado não estava certo, eu comecei a sondar mais, né, mandei algumas perguntas a mais pro James, e ele contou qual que era a real, gente. A real é que ele não queria que o Fabrício entrasse na banda, porque o James, ele tinha um rolinho com outro membro da banda. Vocês estão entendendo o lance, gente? Ou seja, ele namorava com o Fabrício e ele ficava de rolinho com um dos caras da banda. E depois de enrolar muito o Fabrício a respeito desse lance do teste, no final das contas o próprio Fabrício falou com um dos caras da banda e num belo dia o James chegou no ensaio e o Fabrício estava lá, pronto para fazer o teste. E aí o James falou que ele teve que fingir que não estava nem um pouco incomodado e resumo da ópera, gente, Fabrício fez o teste, ele foi razoável ali e na hora de votar, né, tempos depois, na hora de votar quem ficaria, né, se seria o Fabrício ou um outro amigo de um membro da banda, que era a pessoa que eles estavam vendo, o voto de Minerva, né, foi do James, que obviamente e infelizmente votou para que o Fabrício não entrasse na banda. Porque como era um consenso de que ter o Fabrício seria uma aposta, né, porque ele ainda tinha um caminho a percorrer, ninguém pestanejou quando o James falou, olha, eu prefiro que seja outro cara. Poxa vida, né, gente? Perdeu a oportunidade. E aí, quando o James deu a notícia, o Fabrício, obviamente, ficou arrasado, gente. Arrasado. E eu não vou dizer que com razão, porque ele não sabia que o James tinha contribuído ativamente para que a escolha não tivesse sido ele, né? Mas isso acabou desencadeando alguns desconfortos e algumas discussões no relacionamento ali dos dois. Do tipo, ai, você não me deixa participar dessa parte da sua vida. Você me esconde, você poderia ter me ajudado, você não me apoia, blá blá blá, que são questões que fazem algum sentido, baseado no que a gente sabe da história. E o James, depois que assumiu pra mim, né, de que ele é meio cafajeste, né, ele disse que ele sempre se mostrou bem reativo a esses comentários, porque no final das contas, ele tava num lugar muito confortável, gente. Ele tinha a banda, ele tinha um namorado, ele tinha um peguete na banda, um não sabia do outro, e com o cara da banda era uma coisa bem no sigilo e algo só sexual, gente. Eles nem na boca se beijavam, eles só transavam. E aí eu sei que chegou um momento ali que o Fabrício colocou o James contra a parede e falou, olha, ou você me assume pro pessoal da banda, ou eu vou ter a certeza de que você tem vergonha de mim. E esse é o ponto da história que eu adoraria ter a versão do Fabrício, gente, porque esse lance de ou você me assume ou eu vou achar que você tem vergonha de mim, parece muito ser coisa com contexto, sabe? Não é possível que do absoluto nada ele veio com esse papo pra cima do James, sabe? E o James falou que não ia se render a um capricho do Fabrício, porque se a questão fosse assumir, por que ele queria que assumisse só pra banda, sabe? E acabou que o James e o Fabrício terminaram, e a decisão de terminar foi do James. O Fabrício não queria, e eu imagino que ele tenha ficado super chateado. Mas foi isso, gente. E se passaram ali uns 3 meses, mais ou menos, né? Os dois não tendo mais contato, nem nada. Quando do absoluto nada, um amigo do James mandou uma mensagem pra ele, nesses aplicativos de mensagem, e falou, cara, eu não acredito que você vai se livrar do pé de pano. E aí o James respondeu com um ponto de interrogação, né?
E aí nessa hora o amigo dele foi e mandou um print pra ele de um anúncio desse site de desapego, sabe? Que na foto tinha um pedal desses que se usa em guitarra. E pé de pano, gente, era o apelido que o James tinha dado para aquele pedal que ele tinha emprestado pro Fabrício anos antes. Se lembra? Aquele que, né, ele tinha deixado lá pro Fabrício brincar. E como esse amigo tinha reconhecido que era um pé de pano? Porque tinha um PDP gravado na parte de metal do pedal, que esse próprio amigo que tinha feito a gravação pro James. E aí vocês devem estar se perguntando, né, gente, qual a chance de ele estar vendo pedais nesse site de desapego? E de acordo com o James, gente, altíssima a chance, porque ele faz garimpo desse tipo de coisa. E ele vive encontrando coisas boas sendo vendidas por pessoas que não têm noção do preço, acaba vendendo mais barato. E ele vai, compra e revende. Mas caso vocês ainda não estejam ligando os pontos, gente, o que estava rolando? O James pediu, né, para esse amigo mandar o link do anúncio, e sim, era o pedal do James. E quando o James foi ver os outros anúncios desse mesmo vendedor, tinha 2 guitarras, tinha o ukulele, tinha o mini amplificador que o James tinha dado pro Fabrício. E sim, gente, era o Fabrício que estava vendendo tudo, inclusive o pedal que não era dele, que era do James. E aí o James ficou puto, gente, porque tinha um valor sentimental enorme pra ele, aquele pedal. Valor sentimental, James? O negócio ficou quase 3 anos na casa do Fabrício e você veio me dizer que tinha valor sentimental? Ai, enfim. E aí começa a parte da história que me deixou um pouco chateado, assim. O que aconteceu? O James simplesmente fez um bem bolado com esse amigo dele, né? O amigo dele mandou mensagem pro Fabrício, pechinchando e tal, através do site. E o James acabou dando a grana para que esse amigo comprasse. E aí o amigo encontrou o Fabrício, tudo, retirou o pedal pessoalmente. Enfim, a transação foi feita sem o Fabrício ter a mínima ideia de quem tinha comprado. No final das contas, tinha sido o James. E até aí, tudo bem. Só que o problema foi que no mesmo dia, gente, o James, só de raiva, mandou mensagem pro Fabrício, casualmente e tudo. E aí quando o Fabrício falou, tá, posso te ajudar? O que você quer? E aí o James falou, eu quero meu pedal. E aí rolou todo aquele, que pedal, não tá comigo, blá blá blá. Só que o James não foi burro, gente. Ele tirou print de tudo, do anúncio, do contato que tava no anúncio, enfim. Ele fez a lição de casa, mandou pro Fabrício e falou, quero meu pedal. E aí o Fabrício assumiu, né, que tinha vendido e que se o James quisesse ele repassava o dinheiro pra ele, porque ele não ia perder a paz dele a troco de mixaria. E aí não bastasse isso, o James falou, olha, o valor do pedal novo é X. Meu pedal tava funcionando quando eu te emprestei. Então eu quero Y, a metade do valor do pedal. Só que esse valor, gente, era mais do que o dobro do valor que o James tinha pago no esquema que ele fez com o tal amigo. Ou seja, ele não só receberia a grana de volta, como ele ainda ia sair no lucro. E ele saiu, gente, saiu no lucro. Vocês acreditam? O Fabrício deu a grana pro James e depois disso os dois nunca mais se falaram. E agora, só pra vocês entenderem o contexto de como eu recebi esse caos, o James mandou um e-mail, né, super feliz, saltitante, falando, nossa, eu tenho uma história do meu ex que vendeu meu pedal e tal, e eu não só recuperei o pedal com uma grana, saí ganhando, não sei o quê. E, gente, a história era essa. E aí, 2 e-mails depois, né, questionando algumas coisas, o James contou todo esse contexto. Que, olha, eu não sei vocês, mas eu achei que James, ele foi meio péssimo, assim. Ele namorava com o Fabrício, traía ele com uma pessoa da banda, contribuiu para que o Fabrício não entrasse na banda para ele continuar de casinha, terminou com o Fabrício, até aí tudo bem, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas eu sinto que se a gente tivesse o lado do Fabrício da história, teria muito mais coisa nesse bolo aí, gente. E pô, o Fabrício não tinha o direito de vender o pedal dele, mas ele poderia ter recuperado sua grana. Ou poderia ter mandado mensagem falando, olha, eu vi que você anunciou o pedal, eu quero de volta, não é seu. Mas não, gente, no final ele saiu ganhando ainda a mais, sabe? E... Enfim, eu vou dizer uma coisa aqui meio nas entrelinhas, tá? Vocês se lembram de episódio aqui do Caos do Vale chamado Irmã Errada? Pois muito que bem. Acho que não preciso falar mais nada. Se você se lembra do que se trata esse episódio, é isso. Mas me contem lá nos comentários do Instagram o que vocês acharam dessa atitude do James. Eu não sei se dá pra assumir algum lado dessa história, porque a gente só tem o lado dele. Mas é isso, gente. Vai lá, abre o coração de vocês
E eu vejo vocês na semana que vem ou daqui a pouquinho lá no Orelo, porque já normalizou, gente. Vai ouvir lá o episódio exclusivo para apoiador, tá bom? Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.